365 dias para recomeçar. Um novo projeto de vida que te abençoa a cada dia, renovando assim a sua fé e a esperança. Lembrando que estamos estudando, dedicando valoroso tempo para edificação espiritual. Mês 5, Vida de Oração. Um tema tão importante quanto. E, dando continuidade à semana 19, que trata do tema Ouvindo a Voz de Deus, dos dias 135 a 141. E hoje, dia 138, ou 138º dia, trago o tema para as nossas almas, discernindo as vozes. Uau! Leitura bíblica, livro 1 de João, capítulo 4, versículo 1. A palavra diz: provai se os espíritos são de Deus. Preste atenção. Nem toda voz que emociona vem de Deus. Por isso, discernimento espiritual é essencial. Deus nunca contradiz sua palavra. A voz de Deus gera paz, alinhamento e verdade. Já a voz do medo, da ansiedade e da confusão afasta você da direção correta. Quem conhece a palavra, reconhece melhor a voz do pastor. Não pule esse vídeo, fica comigo até o final. O apóstolo João fala dos espíritos dos mestres de forma semelhante ao que o apóstolo Paulo disse sobre os espíritos dos profetas em 1 de Coríntios capítulo 14, versículo 32. O apóstolo João não se refere aqui à possessão demoníaca, mas a mestres que induzem ao erro. Os cristãos possuem o Espírito Santo, conforme 1 João capítulo 3, versículo 24. Mas os falsos profetas obedecem aos espíritos malignos. O verdadeiro profeta recebe revelações diretas de Deus. O falso profeta alega ter recebido revelações diretamente de Deus, mas na verdade promove ideias errôneas. O texto bíblico de hoje foca em não acreditar em todo espírito, mas sim em provar as mensagens e os mestres para não saber se vêm de Deus. Porque muitos falsos profetas surgiram, ensinando doutrinas que distorcem a verdade sobre Jesus, sendo o teste principal a confissão de que Jesus veio em carne. Referência a 1 João capítulo 4, versículos 2 e 3. E nos chamando a um amor prático que prova a nossa origem divina. Referência a 1 João capítulo 4, versículos 7 e 8. Pontos chaves para a mensagem de hoje. No contexto bíblico, o apóstolo João escreve para combater o gnosticismo, que negava a encarnação de Cristo, dizendo que a matéria era má e que Jesus era só espírito ou divino apenas após o batismo. Outro ponto importante, o mandamento: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. O teste: como? Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Um outro ponto importante aqui é o tema do amor. Amemo-nos uns aos outros porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Referência a 1 João capítulo 4, versículo 7. Quem não ama não conhece a Deus. A realidade é que há muitos falsos profetas e enganos no mundo, meu irmão, minha irmã, mesmo hoje, que parecem de Deus, mas não são. Olha, um ponto de atenção, um cuidado na mensagem de hoje. Não aceite tudo que ouve, especialmente na internet. Examine as mensagens. A verdadeira mensagem glorifica a Deus e afirma a plena humildade e divindade de Jesus. O amor prático pelo irmão é a prova de que você pertence a Deus, não apenas palavras. Por exemplo, o ensino que recebo hoje confessa a verdadeira pessoa de Jesus? Ele me move a amar meu próximo ou me afasta? Assim como o apóstolo João pediu, provarei as águas para ver se são puras de Deus ou se vêm de fontes enganosas.
Não sendo prolixo, mas a mensagem precisa ser dita. Esta passagem foi escrita pelo apóstolo João aos cristãos da região da Ásia Menor, no final do primeiro século. Ele trata de como discernir entre mensagens espirituais autênticas e aquelas que vêm de espíritos enganadores, em meio a ensinamentos que distorciam a pessoa de Cristo. No fluxo de 1 João capítulo 4, versículos 1 a 6, o apóstolo João incentiva os leitores a não aceitar cegamente profecias ou revelações, mas a testar o que recebe à luz da revelação recebida pelos apóstolos. O tema central é a realidade do Espírito de Deus versus o Espírito do mundo e a importância de uma confissão correta sobre Jesus para confirmar a autenticidade de qualquer ensino. Nem tudo que afirma vir de Deus vem realmente dele. O contexto mostra que havia ensinamentos enganosos que buscavam desviar a fé. Mas provai se os espíritos são de Deus. Vamos lá. Aponta para um método de avaliação. O teste não é apenas crítico, mas pastoral. A verificação deve ser feita pela conformidade com a relação de Jesus Cristo e com o testemunho dos apóstolos. O motivo é claro. Já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo, ou seja, o perigo real de ensino falso exige cuidado constante. A passagem se relaciona com o conceito bíblico de discernimento espiritual descrito também em outros lugares. O Espírito de Deus é reconhecido pela confissão de Jesus Cristo, que veio em carne, e pela fidelidade ao Evangelho dos apóstolos. Assim, o teste do Espírito envolve doutrina correta sobre a pessoa de Cristo, sua encarnação e a obediência que decorre dessa fé. Em 1 João capítulo 4, versículos 2 a 3, resume esse critério. Todo espírito que confessa Jesus Cristo vindo em carne é de Deus. O espírito contrário revela-se pelo não reconhecimento de Jesus. Portanto, a intenção do apóstolo João é preservar a comunhão cristã, não abandonar o mundo ao erro, mas permanecer na verdade que se revela em Jesus e no ensino apostólico. O teste dos espíritos é uma prática de amor fraterno que protege a fé da igreja. E vamos para a nossa anotação do dia, a aplicação pessoal e transformadora. Anota aí. Avalie hoje quais vozes têm influenciado suas decisões. Recebam essas palavras em nome de Jesus. Oremos. Senhor, dai-nos discernimento espiritual para reconhecer Tua voz. Pai, abre nossos ouvidos espirituais. Ajuda-me a discernir Tua voz acima de qualquer ruído ou de espírito maligno. Que nossos corações estejam sensíveis à Tua direção todos os dias, assim como ouvir a Sua voz. No poderoso nome de Jesus, repreendemos toda a ação do mal do inimigo. Incluímos as nossas famílias, nossos filhos, parentes queridos e a cada um que está conectado a esta mensagem, por aqueles que estão impossibilitados, por aqueles que estão fadigados, abatidos, sofrendo, passando por problemas espirituais. Pai, no poderoso nome de Jesus, toque as nossas vidas com o seu amor, com a sua voz. E todos digam amém, amém e amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe, deixe seu like, seu comentário, se inscreve em nosso canal, ative as notificações, nos recomenda. Compartilhe ao máximo, até o próximo encontro para a glória do Senhor.